segundo tempo. No finalzinho, o Flaco Lopes encosta ali na bola. Depois da cobrança de falta do Rafael Veiga, 1-0. E com isso, o Palmeiras assume a vice-liderança da competição. Ainda está longe do Botafogo, do líder, mas está aí, 3 pontos a mais para o Verdão. Nessa noite fria de segunda-feira aqui em São Paulo, alegria dos torcedores que foram até o Allianz Parque. Deixa eu dar boa noite, então, para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri. Boa noite, Marcela. Tudo bem? Boa noite, boa noite, Gustavo. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu vou fazer uma confissão. Passa. Eu vou revelar aqui aos nossos amigos e amigas do Sport Center aquilo que é dito fora do ar, nos bastidores. Cuidado, hein? Porque às vezes o futebol, um jogo de futebol passa algumas sensações que não se confirmam, nada acontece em relação àquilo que a gente imaginava. Em outras vezes é exatamente o que acontece. Então, enquanto nos trocávamos, Gustavo Zupac e eu comentávamos sobre a falta de criatividade do Palmeiras, como estava difícil para o time do Abel Ferreira hoje ser melhor do que o Cruzeiro, merecer o resultado. E o Gustavo falou, mas esse é o tipo do jogo que o Palmeiras termina vencendo de algum jeito. Eu concordei. E foi o que aconteceu. Exatamente. A gente não sabia que ia ser na última bola, né? Mas muito provavelmente numa bola parada. E foi o que aconteceu mais uma vez, porque o Palmeiras é muito competente nesse tipo de jogada, que serve muitas vezes para vencer os jogos em que as coisas estão difíceis por outros meios. O Palmeiras venceu mais uma dessas partidas. Eu não verbalizei, mas eu pensei exatamente isso, viu, André Kfouri? Eu estava imaginando que isso poderia acontecer jogando no Allianz Parque. Ainda por cima, o Palmeiras vai lá e consegue essa vitória importante. Fala, Gustavo Zupac. Tudo bem, Marcela? Você levantou a plaquinha do Eu Já Sabia? A gente, enfim, tá acostumado. Boa noite, André, boa noite, companheiros. Assim, a gente olha muito para os times, né, e para os perfis que os times têm. E é claro que quando determinado time joga bem, ele tem grande chance de vencer o jogo. Agora, existem poucos times que se mostram com argumentos para vencer até os jogos em que eles não vão bem, o que é mais difícil de acontecer. E é o caso do Palmeiras, né? Já cansamos de ver o Palmeiras vencer os jogos que ele, Palmeiras, joga bem, já cansamos de ver os jogos que ele, Palmeiras, joga médio, e já cansamos de ver o Palmeiras vencer os jogos em que ele não joga bem. E hoje o Palmeiras não jogou bem. E nem é que o Cruzeiro tenha feito uma partida exuberante. Mas, assim, nos 97 minutos de jogo que tivemos, eu até vi o Cruzeiro melhor do que o Palmeiras. Mas o Cruzeiro não venceu o jogo. O Cruzeiro teve chances e não venceu o jogo. O Palmeiras teve menos das capitais, né? E venceu com um gol do Flaco Lopes, um desvio muito sutil, muito leve, no último lance do jogo. E não me surpreende que o Palmeiras tenha vencido a partir de uma bola parada e de um cruzamento, porque diante de um jogo em que o Palmeiras foi pouco criativo para construir por baixo, né, para entrar na área do Cruzeiro com bola dominada, por falta de criatividade do Palmeiras no jogo e por méritos defensivos do Cruzeiro, o Palmeiras acabou apelando até mais do que o normal para cruzamentos. Foi um jogo de muitos, foram 25 cruzamentos do Palmeiras no jogo e através de um deles, o último deles, o Palmeiras venceu porque é um time competente para vencer até os jogos em que ele não atua tão bem. Vitória é importante por causa disso. Talvez o Lopes tenha levado sorte no lance justamente por não ter tocado na bola da maneira que ele queria. Porque, né, o Rafael, ele vai para a bola, porque esse é aquele cruzamento, né, o Veiga, ele coloca a bola na área do Cruzeiro, de pé esquerdo, para a bola fazer a curva na direção do gol. É sempre complicado, o zagueiro não sabe se a bola é dele ou do goleiro, o goleiro não sabe se a bola é dele ou do zagueiro, alguém pode chegar e desviar. Só que, né, o goleiro, ele tem às vezes uma vaga ideia de que em direção a bola pode ir, ele tenta colocar o corpo na frente, mas o Lopes resvala na bola e a bola passa pelo goleiro do Cruzeiro e entra para resolver um jogo para o Palmeiras que ele próprio Palmeiras não estava conseguindo resolver das suas maneiras habituais, digamos assim. Especialmente no primeiro tempo, o Palmeiras só conseguiu ser perigoso, só conseguiu criar alguma coisa quando foi capaz de desarmar o Cruzeiro perto do gol, né? Perto do gol do Cruzeiro, obviamente. Com a bola no chão, construindo o próprio caminho, o Palmeiras não teve uma boa noite no Allianz hoje. E não fosse essa bola aí que você está vendo, porque essa foi a última do jogo. Depois disso, o que aconteceu foi reclamação com o árbitro por causa de um possível impedimento, o tempo que a checagem do VAR consumiu, o gol, saída e logo depois o jogo acabou praticamente.
e ter a certeza de que o Flaco Lopes tocou na bola, né? Porque realmente ele toca na bola indubitavelmente, mas não do jeito que ele queria. E um cochilo de marcação muito grande, porque assim, numa bola parada como essa, no último lance do jogo, é claro que ninguém pode estar livre. Agora, o centroavante é aquele que não pode em nenhuma hipótese, né? E ele sai da marcação e fica com, assim, o gol cara a cara, ele e o Rafael Cabral, um toque sutil, mas a liberdade que ele teve na arrancada para receber a bola do Rafael Veiga é o tipo de lance que não dá para um time que se defendeu tão bem durante o jogo como o Cruzeiro se defendeu, permitir justamente na última bola. Eu imagino que isso seja tema da conversa depois do jogo entre o Pepa e os jogadores. O Flaco Lopes, ele entra aos 36 minutos do segundo tempo. Antes, aos 18 minutos, o Rony sai, entra o Hendrick, algumas substituições pontuais feitas pelo Abel Ferreira. E hoje o Lomba estava no lugar do Everton, ele foi poupado, assim como o Piquerez. E o Dudu, mais uma vez, com aquela lesão na panturrilha. Então, hoje não é que o Dudu foi poupado, ele voltou a sentir dores na panturrilha. Essas mudanças do Abel Ferreira foram as mudanças que fizeram diferença nesse jogo do Palmeiras, ou não mudou muita coisa e esse é aquele gol que é encontrado no finalzinho do jogo? O elenco do Palmeiras está acostumado a, em determinadas noites, não ter os seus principais jogadores num jogo e oferecer ao Abel aquilo que ele precisa para que o Palmeiras seja competitivo. Essa é uma das marcas do Palmeiras, independentemente dos bons momentos, dos momentos não tão bons. Ao longo aí desse período em que o Abel é o técnico, o Palmeiras teve poucos momentos ruins. Agora volta a oscilar. Perdeu na última rodada para o Fluminense. Hoje ia empatando com o Cruzeiro pela soma, né, de virtudes e defeitos. O Gustavo falou bem, o Cruzeiro fez um bom trabalho de marcação. No primeiro tempo houve 2 finalizações perigosas que foram do Cruzeiro, não foram do Palmeiras. O Cruzeiro levou mais perigo do que o Palmeiras nessa parte do jogo, o que não é muito comum. Teve a do Wesley no segundo tempo, né? E o Wesley, dá para dizer que perdeu um gol no segundo tempo, mas eu não creio que tenha sido pela ausência do goleiro titular, de um lateral considerado titular, que por escolhas do Abel não atuaram, e o Dudu, que não pôde atuar porque está machucado, que o Palmeiras teve tantos problemas hoje. O Palmeiras já solucionou partidas assim, até com elenco, até com times titulares, entre aspas, menos talentosos, né, do que teve hoje. De fato, não foi uma boa noite, mas a competitividade que aparece na bola parada, que já resolveu tantas vezes, hoje resolveu de novo. A imagem fica um pouco estranha porque foi o último lance. Teoricamente, uma bola parada, né, pode acontecer, claro, a qualquer momento, mas no último lance o futebol... Não é sempre que isso acontece. E o Pepa deve estar muito bravo mesmo. Com certeza. O time agora vai escutar mesmo. Ô, Zupa, eu queria entrar nessa discussão já de Campeonato Brasileiro. Tem agora um segundo turno inteiro pela frente. São 13 pontos de diferença para o Botafogo, que é o líder. E é um Botafogo que termina esse primeiro turno com o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. Certo? São 47 pontos, é o mesmo número de pontos do Corinthians de 2017, mas tem uma vitória a mais. Dá para começar a imaginar um Palmeiras que vai crescer muito no segundo tempo e vai que aconteça alguma coisa com esse Botafogo no segundo turno e vai que aconteça alguma coisa com esse Botafogo. Dá para imaginar uma briga aí por título? Não, hoje eu não imagino nenhuma briga por título. Assim, não há por que acreditar hoje, com o que a gente tem visto hoje de campeonato, não há por que acreditar que existirá briga, porque primeiro porque não há um perseguidor consolidado. Por mais que o Botafogo fosse um time oscilante, e não está claro quem é o perseguidor hoje. Porque tem hora que a gente olha aí o Grêmio é o vice-líder e com merecimento, tem hora que a gente já olhou para o Flamengo como vice-líder com merecimento, o Palmeiras agora é o vice-líder com merecimento, porque está construindo assim a sua campanha, mas são 2 fatores que hoje impedem que exista briga. O primeiro o Botafogo não abre margem para ninguém. Mas a gente poderia, trazendo um paralelo com o que foi a Premier League, por exemplo, durante 248 dias da última temporada de Premier League, o Arsenal não deu brecha para ninguém. Sim. Mas, além de o Arsenal não dar brecha, existia ali um perseguidor que estava na cola para o dia que a brecha chegasse, que era o Manchester City. A brecha veio, o City papou. No caso do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não dá nenhuma brecha e não há um perseguidor consolidado nesse momento. Então, com o que a gente vê de campeonato, com metade dele perseguido, não há por que acreditar que vai ter briga. A não ser que algo de, assim, não é oscilação. Porque oscilação lá vai acontecer, imagino. Mas para o Botafogo ter um rendimento de perda de título, ele tem que ter uma campanha horrorosa no segundo turno e
alguns dos seus adversários ter uma campanha muito melhor do que está tendo. Sim. Hoje eu acho isso improvável assim, é claro que o assunto do programa hoje é a vitória do Palmeiras, mas olhando já para o Botafogo, é incrível que a gente tenha visto essa campanha do primeiro turno em um primeiro turno em que o time perdeu o seu técnico e o seu craque. Né, o técnico de maneira definitiva e o seu craque com uma lesão, né, para o último jogo, por exemplo. A gente viu contra o Inter, o segundo tempo que o Botafogo fez, meu Deus do céu. Então, por tudo isso, hoje, assim, eu não tenho por que acreditar que haverá uma briga com o Palmeiras, com o Flamengo ou com o Grêmio. Hoje, por enquanto, o que a gente vê é um campeonato de um time só e do segundo para baixo uma outra competição. Então, o Botafogo está também beneficiando de uma série de problemas com adversários que deveriam estar melhor posicionados e não estão. É o caso do Palmeiras e é o caso principalmente do Flamengo. Mas a compostura, a confiança e a confiabilidade do Botafogo não me surpreendem mais e a gente não via isso no Corinthians em 2017, especialmente no segundo turno, quando as coisas ficaram mais difíceis, houve uma oscilação bem grande e no final, no fim de semana desse clássico que você mencionou, contra o Palmeiras, o Corinthians praticamente sacramentou o troféu. Eu acho que essa é uma diferença bem clara, pelo menos em termos de impressão, de 2017 para 2023. E esse segundo turno tem uma coisa que está me chamando a atenção, porque assim, exclua o Botafogo do campeonato, vamos olhar do segundo colocado para baixo. Sim. Nesses times que estão ali entre as melhores colocações do segundo para baixo, a gente tem times que para eles é muito importante, faz muita diferença ser segundo, ser terceiro. O Grêmio, por exemplo. O Grêmio veio da Série B na última temporada. Para o Grêmio, ser vice-campeão brasileiro, ocupar esse espaço de segundo lugar, tem uma importância muito grande. Então, mesmo com o Botafogo disparado na ponta como está, a gente não vê em momento algum um Grêmio menos motivado para o Campeonato Brasileiro. Agora, quando você pega Palmeiras e Flamengo, que são os times que estão acostumados, por méritos deles, como clubes, acostumados a brigar pelo título, a gente está chegando na metade do campeonato e a gente não consegue ver, em parte dos jogos, aquela mesma motivação no Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Flamengo. E eu acho isso muito ruim. Que, assim, com 19 jogos de campeonato, dê a impressão que Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro giram em um ritmo mais baixo. Eu acho que isso é ruim para o campeonato. Eu acho que isso é ruim para essas equipes. Eu até entendo que inconscientemente para os atletas seja mais difícil manter a corda esticada para quem está tão acostumado a vencer com uma diferença tão grande, mas está muito cedo para a gente começar a olhar para o campeonato e achar que time A ou time B já está menos interessado. Está muito cedo. Mas né? Você sente isso de Palmeiras, eu sinto mais de no Flamengo? Flamengo Eu sinto mais no Flamengo. Também do Palmeiras eu não sinto isso. O jogo de hoje foi um jogo desinteressante do Palmeiras. Achei um jogo desinteressante, assim. Pouco criativo mesmo, mais lento do que o Palmeiras está acostumado a fazer, com muito mais erros individuais. Até acho que o nível de concentração estava mais baixo mesmo. Não sei dizer se é pela diferença de pontos do líder para esses concorrentes, mas assim, a gente tem visto, né, jogador sendo muito preservado, muito poupado, com metade do campeonato, né? Acho que para times que estão acostumados a brigar lá em cima o tempo inteiro, o Botafogo fica mais difícil a missão de levar o campeonato a sério demais. Sim.